Isaías, no livro de capítulo Isaías, 62, capítulo 62, del verso 1 en adelante, do versículo tenemos la 1 base em diante, escritural temos para como que cada base uno escriturística la para que apunte, cada um haga esa aponte e anotación faça essa anotação en aí, su mensaje, en em su sua mensagem, PDF, em seu en su PDF, folleto, no seu folheto, citando a citando Isaías, aí a capítulo Isaías, capítulo 62, 62, del verso 1 en do adelante, versículo hasta 1 em donde lo diante podemos até leer, onde podemos ler. con esta reverencia, Com con essa este gozo, reverência, com esta con alegria, esta unción del com esta mensaje de la Biblia unção y de da la palabra, mensagem da Bíblia e da damos palavra, gracias a Dios damos por graças a William Deus por William Soto Santiago, nuestro profeta, nosso nuestra profeta, cabeza, nossa cabeça, nuestro mensajero. nosso mensageiro. Él es la cabeza de nosotros. É a nossa cabeça. Su mensaje es Sua incambiable. mensagem é Su imutável. mensaje es Imutável. A sua mensagem Isaías não sofre 62 alteração. dice, Isaías por amor de 62 Sión diz: no por amor callaré, de Sião não y por calarei, amor de e Jerusalén por amor no de Jerusalém descansaré, não descansarei, hasta que salga como até que resplandor saia su como justicia, resplandor sua y su justiça salvación e se sua encienda como una salvação antorcha. se acenda como uma tocha. Entonces verán las gentes tu Então verão justicia, as pessoas a sua y todos los justiça reyes e tu todos os gloria, reis a tua glória. y te será puesto un E nombre será nuevo posto sobre ti um nome novo, que la boca de Jehová que a boca nombrará. de Jeová o nomeará. Recordemos que la boca del Señor Recordamos es que a un boca profeta. do Senhor é um Nadie más profeta, lo puede ninguém nombrar. mais o pode Si nomear. no es un profeta, Se não é nadie um más lo profeta, puede ninguém nombrar. mais pode nomear. Y serás corona de E gloria será en la coroa mano de de glória Jehová, na mão de y Jeová, diadema de reino en la e mano del Dios diadema tuyo. do reino do Deus teu, Nunca do más te teu llamarán Deus. Nunca mais te desamparada, chamarás Ni desamparada, tu tierra se dirá nem tua más terra se desolada, dirá mais sino desolada, que serás senão que será llamada chamada Hephzibah, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová porque o estará amor en de ti, Jeová estará em y ti, tu tierra será e tua terra desposada. será desposada. Pues como el joven se Pois como o desposa jovem con se la virgen, desposa com a se virgem, desposarán se contigo desposarão tus contigo hijos. os teus filhos. Y como el gozo E del com esposo a con la alegria do esposa, esposo com a así se esposa, gozará assim se contigo gozará el contigo Dios tuyo. o teu Deus. El título de este O folleto título deste folheto es el Así é dice el Señor. Assim diz o Senhor. ¿Puede repetirlo? Podem repetir El vocês? Así dice el Señor. Assim Entre disse o paréntesis, Senhor. Entre una parênteses, revelación uma directa revelação de Dios direta de al Deus profeta. ao profeta. ¿Qué es un Así dice el Señor? O que é o assim diz o Uma Senhor? revelação Uma revelação direta direta de Deus ao profeta. Eso es lo que es un Así dice el Señor. Isso é o que é um assim diz Vamos o a la Senhor. página Vamos para a número página número 1. Mensaje dado en el A 2003 mensagem dada em en Torreón, 2003 em Coahuila, Torreón, México. no México. Dice el profeta de la Diz o siguiente profeta da seguinte maneira: manera. Y ahora E vieron agora lo sencillo que es viram escuchar o la voz simples de que é Dios, escutar a voz de Deus, escuchando lo que ese escutando profeta o que enviado esse por Dios profeta ha enviado escuchado por de Deus Dios escutou de y Deus transmite al pueblo e en su mensaje. transmitir ao povo a sua mensagem. profeta oye la O voz de profeta Dios y ouve a luego voz le de Deus transmite e al pueblo depois lo que Dios transmite le ao habló a povo o él. que Deus falou para ele. Dios coloca en Deus la boca coloca de na ese boca profeta desse profeta su palabra. sua palavra. Y cuando ese profeta E quando esse habla, profeta fala, está hablando está ¿quién? falando quem? La boca A de Dios. boca de Deus. Porque los profetas son la boca Porque de os Dios, profetas são a boca de Deus, a través de los cuales através Dios dos le quais habla a su Deus pueblo. lhe fala ao seu povo. Vieron lo sencillo que E es viram o escuchar la voz simples de que é Dios escutar a voz de en Deus la edad o na dispensación era ou en que la dispensação persona em le que a toca vivir. pessoa cabe a ela viver, Escuchando al mensajero que escutando ao Dios ha mensageiro que enviado Deus para ese enviou tiempo, para esse en el tempo, cual Dios ha no colocado qual su Deus palabra. colocou sua palavra. Dios la ha colocado en la Deus boca de ese o hombre tem colocado na boca desse ese homem, profeta, desse profeta, y él habla e esa ele palabra fala de Dios. essa palavra de ¿Palabra quién? Deus. Palavra de quem? De Dios. De Deus. Y eso es E así isso dice el é Señor. assim disse Não é o Senhor. palavra de Não é homem, palavra de homem, sino la palabra de senão Dios que é a palavra de Deus colocada en la boca colocada de un na hombre. boca de um homem. Año 2009. Ano 2009, Cayey, Puerto em Rico. Cayey, Porto Rico. Y mientras el E mensajero no ha hablado enquanto esa o palabra mensageiro que le ha não tem sido falado essa revelada, palavra que lhe foi revelada, no es la palabra de não Dios é a palavra de Deus para esa edad. para essa era. Pero cuando la Mas habla, quando a fala, ya no es já palabra, não é de palavra Dios para de esa Deus edad para que se essa tiene era que que tem que materializar. se materializar. Ya eso es Isso palabra já de é, Dios que já se é tiene que palavra de Deus que materializar. tem que se materializar. Se tiene que cumplir. Tem que se cumprir. ¿Se qué? Se tiene. Se No tem, es que si queremos. não é se queremos. Se tiene que hacer una Tem que se realidad. fazer uma realidade.
Ya eso es, Isso já é. así dice el Señor. Assim disse o Senhor. Qué bonito, ¿verdad? Muito bonito isso, não é Año verdade? 91. Ano 91. Así que eso lo predicó en Calle. Assim que isso aqui Em 91. foi pregado em Caiei, 91. Mensaje que ve usted. Mensagem, o que você vê? Dice así el profeta William O Soto profeta Santiago. William Soto Santiago disse Así que assim. yo estoy viendo Assim que a eu Dios, estou vendo a Deus, estoy viendo al pilar estou de fuego, vendo ao pilar de fogo, al Señor Jesucristo, ao Senhor Jesus manifestado en Cristo la edad de la manifestado piedra na era de pedra angular, trayéndonos el mensaje trazendo-nos del a evangelio mensagem del do reino, Evangelho do Reino, el cual procede o del qual pilar de fuego. procede do pilar de fogo. Por esa causa el mensaje Por de esse la motivo, a dispensación del mensagem da reino es: dispensação do reino é Assim diz el assim Senhor. disse o Senhor. Así dice el Assim pilar de disse fuego. o pilar de fogo. Así dice Dios. Assim disse Deus. No es un mensaje Não é uma terrenal, mensagem terrena, sino celestial. senão que é celestial. Un mensaje Uma traído por el mensagem pilar de fuego trazida pelo pilar que de volou fogo que del voou do sétimo sétimo mensageiro. estaba primero ahí, ¿verdad? Que estava primeiramente volou aí, del né? sétimo E voou do mensageiro e sétimo del mensageiro continente e do americano, continente volou de americano, Norteamérica voou al Caribe, da América a do Norte para o Centroamérica Caribe, e a o Caribe, a Sudamérica. América Central e a América do Sul. La mente de Cristo en A operación de mente de Cristo em operação de 1975. 1975. El profeta dice: O profeta disse: no importa não cuán bueno importa parece, quão bom se parece, La o quão verdade e bom el se error parece a verdade e o erro. no se pueden Não mezclar. podem se misturar. Otra vez. Outra El vez. profeta dice: O no profeta importa disse: cuán não bueno importa parece, quão bom parece, verdade a e el error verdade e não o se erro pueden não mezclar. podem se misturar. o es así dice Ou el é Señor, assim disse o ou está Senhor, mal. ou está mal. o es así dice el Ou é Señor, assim diz ou o está Senhor, mal. ou está mal. Eso está en los sellos. Isso está nos Página selos. 270 Página y 270 e 271. ¿Y qué es así dice el E Señor? o que é o assim diz o Senhor? Hemos tenido así dice el Señor en Tivemos este o assim tiempo. disse o Senhor neste tempo. Ha venido a través del mensajero de Veio la hora. através do mensageiro da hora. Es así dice el É Señor a través assim del disse o profeta, Senhor através do profeta. o está mal. Ou está mal. No importa lo bonito Não que importa o parezca. bonito que apareça. Mire, no Veja importa só, lo bonito não que importa parezca. o bonito Si que no apareça, es se así, não é ha assim, dicho el Señor por tem el profeta, dito o Senhor pelo profeta, no está bien. não está bem. Está mal Está y mal mal. e mal. La palabra o A revelación palavra ou que revelação uma persona que uma pessoa obtiene, obtém, la chequea por la palabra. a chequeia com a Si la palavra. revelación Se a que una revelação persona que uma pessoa obtiene, obtém, ya sea predicador o quer quien seja sea, um pregador ou que seja no quem está for, de acuerdo con la não está de palabra, acordo com a palavra, esa revelación essa no revelação es de Dios. não é de Deus. Hay que echarla a un Tem lado. que lançá-la ao lado, jogá-la para Puede o haber lado. una revelación Pode intelectual pode ter sido uma uma revelação revelação intelectual, personal uma revelação pessoal, que obtuvo por sus que obteve sentidos, pelos seus sentidos, comparando por aquí y comparando por acá la por palabra, aqui, na el palavra, mensaje, por cá, na y sacó palavra, a esas mensagem, e conclusiones. tirou essas conclusões. pero eso no sirve. Mas isso não serve. Hay que echarlo a Tem un que lado. lançá-la de lado. Tem Gracias que a Dios que esto abandonar. no tiene que ser Graças una a Deus revelación personal de nadie, que sino isso não tem que ser uma revelação Una pessoal de assim diz o ninguém, Senhor. senão que tem que ser assim diz o Senhor. año 2011, Ano predicado en 2011, Villahermosa, pregado em Tabasco, Villahermosa, México. Tabasco, México. El profeta no está O llamado a profeta hablar não sus está chamado propios para falar pensamientos, dos seus próprios pensamentos, sus propias suas ideas, próprias ideias, sino la palabra que Dios senão a coloca en palavra el que Deus corazón, coloca no coração, en la mente na mente y en la boca de ese e na hombre boca deste homem, para que hable al para pueblo. que fale ao povo. Y esa es la palabra E hablada. essa é a palavra falada. Ese es Esse Assim é assim diz el disse o Senhor. completo, ¿verdad? Completo isso, na Ano verdade, ano 1997, Predicado en San Lucas, pregado em en São Zacatepec. Lucas, em Guatemala. Zacatepeques, Guatemala. Por eso es que algunas veces Por isso é que algumas encontramos vezes diferentes encontramos mensajeros de diferentes Dios, mensageiros de Deus, de las diferentes das edades diferentes eras y dispensaciones, e diferentes que não hablam dispensações acerca de que não certos falam a temas. respeito de certos y temas. algunas personas dicen, Algumas pessoas dizem es que no sabe nada é que não acerca de sabe ese nada tema. a respeito desse tema. Quizás sea que no saben Talvez nada de seja ese que não tema. sabem nada deste Com tema, relação ao com que Deus relação ao que diretamente Deus disse diretamente desse disse tema. deste tema.
Y lo único que E o sabe único que es sabe lo que ha é escuchado o que a tem acerca de las escutado a enseñanzas respeito dos normales ensinamentos normais que los seres que os seres humanos tienen. humanos têm. Y él no le va a dar E esa ele enseñanza al não pueblo vai como dar parte esse del ensinamento mensaje ao de Dios povo para como esa parte edad. da mensagem de Deus para esta era. ¿Sí comprende? Compreende Eso isso es aí? Sim, diferente. isso é Dice, diferente. él no va, Disse ele, el ele não profeta vai, no le va a o venir a dar profeta ese não vai mensaje lhe a dar la essa gente por mensagem para cosas as que él ha pessoas escuchado por coisas de que otros tem que han dicho. escutado de outros que têm falado, Él no, que têm dice, él dito no le alguma puede coisa. dar ese mensaje Ele não pode de dar Dios essa para, mensagem de a la Deus para, de parte de Dios para da esa edad. parte de No, Deus porque eso para no viene essa de era, Dios. não, porque isso não vem de Deus. Pero cuando él escucha Mas la voz de quando ele Cristo escuta a voz de diciéndole Cristo lo que eso dizendo-lhe o que significa, isso significa, entonces en el mensaje então que na predique ese mensagem que mensajero, pregue esse en mensageiro, alguna de sus em conferencias, alguma de suas conferências, hablará acerca de ese falará tema. a respeito deste tema. Y ahí escucharemos E aí que ese ángel escutaremos que este mensajero anjo mensageiro não sabia e por eso e no por isso había hablado não antes. havia falado antes. Pero cuando supo Mas de quando parte de soube da Cristo, parte de Cristo, de parte de da Dios, parte sí de habló. Deus, sim, falou. Y eso entonces, Isso es então así dice quién. é assim disse quem? Así dice quién. Assim disse Así quem? dice el Señor. Assim disse o Senhor. Para todos los escogidos Para de Dios, todos os escolhidos para el de Deus, para tabernáculo o de Dios, tabernáculo de el Deus, templo o místico de templo Jesucristo. místico de Jesus Una vez Cristo. él ha hablado para todo el Uma templo vez tem místico, es falado para todo o templo así dice místico. el Uma Señor. vez que ele falou para todo o templo místico, então isso é assim disse o Senhor. 2010. 2010. Y cuando es hablada esa palabra E profética, quando essa palavra profética foi é hablado? falada, o que é falado? O pensamento que foi de falado? Deus. O Lo pensamento que Deus de Deus. pensou hacer. O que Deus pensou em fazer. pero mientras no es Mas hablado esse enquanto não é pensamiento falado divino esse por un pensamento profeta, divino por um profeta, todavía no es la palabra todavia de não Dios. é a palavra de Deus. Es el É pensamiento um pensamento de Deus, de Dios, lo que está en la o mente que está de na Dios. mente de Deus. Pero cuando ya Mas Dios por quando medio Deus del já por Espíritu meio Santo do lo Espírito revela a Santo un já o profeta, revelou a um que profeta, tenha o revela para ao esse profeta, tempo ao para que revelar tenha essa para esse palavra, tempo para revelar essa lo palavra, revela a ese o profeta, revela a esse y ese profeta, lo habla. e esse profeta o fala. Mientras no lo habla, Enquanto não aunque ya fala, lo tenga en su ainda corazón, que já não tenha em ya seu sabe lo que coração, Dios va a hacer, já sabe o que Deus vai fazer? todavía no es la palabra Todavia profética, não é a palavra todavía profética. no es la palabra de Todavia Dios. não é a palavra de Deus. Pero Mas quando esse profeta o fala, ya eso es isso así já dice el é o Señor, assim disse o Senhor. ya eso es la Já palabra isso é de a Dios, palavra de Deus. ya no hay retroceso. Já não tem mais regresso, isso retrocesso que foi a hablado. isso que foi falado. Otra vez, Outra eso vez. es así dice el Isso é Señor, assim diz o ya Senhor. eso es la palabra de Isso Dios, já é a ya palavra no hay de Deus. Já retroceso não tem a eso que fue hablado. retrocesso a isso que já foi falado. Voy a repetirlo Quero todos repeti-lo os que a estão todos os que escuchando estão escutando este mensaje del esta Dr. mensagem William do Soto. Dr. William Soto. Cuando eso dice, cuando el Quando isso profeta disse, habla, quando o ya eso profeta es fala, así dice el isso já Señor. é o assim diz o Senhor. Ya eso es la Isso palabra já de é a Dios. palavra de Deus. Ya no hay Já retroceso não tem a eso que retrocesso fue a isso que hablado. foi falado. Año 2010. Ano 2010. Eso es en el 2010, ¿no? Isso é em 2010 aqui, Es hein? reciente. Isso é recente. Pero usted mira cómo Mas el você mensajero veja como del mensageiro 74, de 74, 77, 80, 89, 90 nunca cambia. nunca muda. El mensajero de Dios O es mensageiro de inmutable. Deus é imutável. Yo quiero hacer esta Eu aclaración quero como una fazer gran essa bendición declaração para como uma grande nosotros. bênção Su para mensaje nós. es incambiable. Sua mensagem é imutável. 2010 otra vez. 2010 Na outra página vez. 7 al Na final. página 7, bem no final aí. Predicado el 24 de julio Pregado del 24 de 2010. julho de 2010. Es importante É importante que lo que usted que cree o que você crê esté bien esteja bem fundamentado en la palabra de fundamentado Dios. na palavra de Deus. Y así usted E sepa que assim no son você ideas saiba que não humanas. são ideias Y así humanas. usted sepa Assim que você no son saiba ideas que não são humanas, ideias humanas, sino que es senão que é así dice o el assim Señor. disse o Senhor. El mensaje de ese Na ángel que mensagem viene con el deste anjo que evangelio del vem reino com o evangelho do predicándolo reino, para testimonio a pregando todas para las naciones, testemunho a todas as es nações, é así assim dice el disse Señor. o Senhor. Es cuestión que alguien diga, no, Será pero que eso alguém no, diga, es não, como mas lo dijo. não, mas que não é assim, não. É como ele disse. 8 de junio del 8 2003, de julho predicado de en Guatemala. 2003, pregado em Guatemala. Nuestra fe Nossa fé no puede estar basada não en pode estar baseada em sentimientos sentimentos o sentimentalismos, ou sentimentalismos humanos. humanos. Tampoco puede ser basada en Mas ideas tampouco humanas, pode ser baseada também em ideias Não pode humanas. ser baseada Não pode em ser baseada em conjecturas conjecturas humanas. sino que tiene que estar Senão que tem basada que estar baseada en el no testimonio de la testemunho da Escritura. Escritura.
Porque el testimonio Porque de o la testemunho escritura da es lo que Escritura Dios ha é o dicho. que Deus já disse. Eso es así, dice Isso é Dios. assim, disse Deus. Por lo tanto, Portanto, como Él ha dicho, como Ele já disse, así es. assim é. No podemos ni añadirle Não podemos nem acrescentar ni quitarle. e nem tirar. No, esto es un tal Não, vez. isto é um talvez. Qué grosería, ¿verdad? Que grosseria isso, não é verdade? Mire, no Veja podemos só, ni não añadirle podemos ni nem quitarle. acrescentar e nem tirar. No, esto es un Não, tal isso vez. é um talvez. Sino esto es, Senão isto que é o quê? esto no es un tal, Isto não un é tal vez. talvez. No, Não. sino esto es Senão un que isto é así, um assim, dice el disse Señor. o Senhor. Por lo tanto, tenemos que quedarnos Portanto, con el temos que testimonio ficarmos com o de la testemunho da Escritura. Escritura. Cada persona, no, que tal vez Fica lo que él pensando, quería não, que decir, que era talvez que o que él no ele quis sabía. dizer, No. que ele não sabia. Quédese Não, con não, la não. palabra. Fique com a palavra. 2003, 2003. una doctrina con autoridad. Uma doutrina así com se llama el autoridade, mensaje. assim se chama essa mensagem. En México, No México. Cristo estará en su Cristo enviado estará em hablándonos, seu enviado nos falando, enseñándonos, ensinando-nos, dándonos una enseñanza. dando-nos um Uma ensinamento, uma doutrina com autoridade. Es la autoridad de É Jesucristo, a autoridade de nuestro Jesus Salvador, Cristo, nosso Salvador, ensinando-nos todas estas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. Y eso es una doctrina con E isso é uma autoridad. doutrina com autoridade. No es un quizá Não é um talvez, o un tal vez. ou um talvez, ou um quem Es sabe, un ou um talvez. así dice É el assim Señor disse o Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. No va a creer que alguien dice, Não, no, eu que creio tal que vez estão que no dizendo aí, sabía, não, que que no, talvez é que não sabia. Não, não, Eso não. no es ni un quizá ni un Isso tal não, vez. não é nem um talvez, nem um quem Repite el sabe. ángel, dice, esto es Repete o así anjo, dice isso é el assim Señor disse o Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Año 76. Ano 76. Y a mí no me gusta entrar A en mim ningún não tema me alegra entrar a em nenhum menos que el tema, Señor me a haya menos dicho que que o entre. Senhor tenha dito me para haya mim dado que el entre material e tenha para me entrar a dado él. o material para entrar neste tema. Así he estado haciendo Assim desde el estive fazendo 74. desde 74. Así estaba haciendo desde el Assim 74 para estava acá. fazendo desde 74 todo, para cá. ¿cuánto? E tudo. E o quanto? Si quiere, repitámoslo, Tudo. como dice E el se ángel. quiser, Y repetimos, como diz o do anjo aqui. ha E sido tudo así, tem dice el sido Señor. assim disse o O Senhor. sea, del 74 Ou para seja, de acá, 74 todo para ha cá, sido tudo así, dice el foi o Señor. assim disse o Senhor. Aunque no he tomado, Ainda que não tenha tomado, no he usado de la e libertad não que he tenha usado tenido de para liberdade hacerlo. o que tenha tido para He tenido fazer. la libertad para hacerlo Mas tive en cualquier liberdade, momento. teremos decir que ha liberdade sido para todo fazê-lo em qualquer así momento, dice el dizer que Señor. tudo tem sido assim disse Pero o Senhor. no ha habido Mas necesidad, não teve porque ustedes necessidade han porque sabido que ha vocês sido sabem, así vocês dice el sabem Señor. que tem sido assim disse o Senhor. Porque ustedes han Porque visto vocês viram a Dios a Deus respaldándolo. respaldando. ¿Ustedes han visto a quién? Vocês têm visto quem? A Dios A Deus respaldándolo, respaldando. poniéndose al lado de Colocando todo ao lo que ha sido lado de dicho. tudo que foi dito, do E lado de quando tudo ele que lo foi ha dito. E hecho, quando ele faz, Ustedes se han dado cuenta que vocês esto no ha sido perceberam que así isto não dije tem yo, sido assim disse eu. Vocês perceberam que Sino não que é o ha assim sido disse eu, así ha dicho senão él. que assim tem dito ele. Bueno, todo Bom, ha sido en tal tudo tem sido simplicidad em tal que ha estado simplicidade viniendo así dice el que Señor. esteve Y vindo assim solamente disse o los que han Senhor, e estado con somente sus os que ojos estiveram com abiertos seus olhos han abertos, estado eles estiveram captando captando y dándose e cuenta que e ha se sido dando conta e así percebendo dice el que tem Señor, sido sin assim aún disse o tener Senhor, que sem decirlo. ainda ter que dizê-lo. Bueno, Bom, ya ustedes saben Vocês já que sabem sí ha sido, que se que tem assim sido ha sido. assim, que se assim tem sido, así seguirá assim siendo. seguirá Não, não, sendo. esto es Não, algo não, muy não, isso hermoso. aqui é algo muito O formoso. sea, ya para el Ou 76 seja, digo, já así para lo dice el 76 Señor ele disse y assim disse o seguirá. Senhor e seguirá. O sea que no lo va a cambiar. Ou seja, que não vai mudar. Bueno, ya ustedes saben Bom, que vocês así já ha sido, sabem que assim así tem seguirá sido, siendo de assim esa seguirá manera. sendo desta forma. Como dice, Como disse, así dice el disse Señor. o Senhor. 1977. 1977 em Caiei. Dios siempre me ha estado Deus ayudando sempre esteve y Él me ha dado me ajudando lo que nisso. debo E hablar. Ele me deu o que devo falar. Y Ele me ha me hecho deu. saber que lo que me E me fez corresponde saber es o que, hablar. o que me E a corresponde ele é le falar. corresponde E a ele me respaldar lo corresponde hablado. me respaldar o que foi falado. Ustedes habrán notado que lo que ha sido Vocês hablado irão desde notar, el tem 74 notado para que tem acá, sido falado desde 74 para no cá. ha habido palabra Não que haya tem caído havido por palavra que tierra. tenha caído por terra.
Deus lo ha estado vindicando Deus esteve todo, vindicando e Ele seguirá tudo e Ele vindicando seguirá todo lo que vindicando Él me tudo dé para que hablar. Ele me dê para falar. Él estaba seguro. Ele está certo aqui, seguro. Eso no era una idea de él, Isso não é uma eso ideia era dele, Dios isso hablándonos. aqui é Deus nos falando. Donde el ángel nos dice, no, yo Onde o no anjo sabía. nos disse, não, eu não sabia. Não, disse, "Lo que Não, he ele hablado, disse o que assim ele diz o falou, Senhor, assim desde disse el o Senhor, 74 desde para cá, 74 todo para está cá, correto. tudo está correto. Año 2003. Ano 2003. Ahora, hemos visto que Agora algo grande vimos está que por algo suceder. grande está por acontecer. E quando E começamos, quando começamos muitos anos atrás, pois estávamos, digamos, desde 74, para poner uma fecha para mais ou menos, colocar uma data aí, quando mais ou menos, começamos a quando receber começamos la a palavra. receber a palavra, La revelación divina. a revelação ¿La divina. revelación qué? Para o quê? A revelação quê? Vamos a leer otra vez. Vamos ler aqui Pues de novo. estamos, digamos, Pois desde estamos, digamos, 74 desde para poner 74 una fecha para más o colocar menos. uma data mais ou Quando menos. começamos a Quando recibir la começamos a palabra, receber la a palavra, a revelación revelação que divina divina para la edad de la para piedra a era da angular. pedra angular. Hasta nuestro tiempo ya Até han o nosso transcurrido tempo unos já 29 transcorreram-se años uns 29 anos para 30 años. para 30 Y anos. seguía el hermano William diciendo, Isso en el aqui, 2003, seguido o irmão William dizendo todo em lo que yo he 2003, dicho, tudo que eu desde tenho allá para dito acá, desde lá todo para cá, ha sido tudo así correcto foi y ha assim sido una correto e revelación assim é uma divina. revelação divina. como cualquiera de nosotros podía decir, Como no, qualquer hermano, outro pode dizer, eso não, no ha sido irmão, revelación divina. não, isso Todo. não tem sido uma revelação divina. Não, Sigue é tudo. sendo assim e Segue se- e sendo assim seguirá. e seguirá. 1991. 1991. Fecha tan buena, ¿no? Data tão boa, não? Dice el mensajero Diz o mensageiro. William Soto Santiago. William Soto Santiago. Así que encontramos Assim que que esa fe para el encontramos que essa rapto fé para o rapto está en los 7 está tronos de nos 7 Apocalipsis trovões de 10. Apocalipse, capítulo 10. Y ese mensaje de E los essa 7 mensagem truenos dos 7 trovões, es el mensaje que essa desde é a mensagem que desde 1974 1974 comenzó a ser começou proclamado a como el ser mensaje del proclamado año como a mensagem del do jubileo ano de actualizado. jubileu atualizado. Esto vale la pena volverlo a leer. Ou seja, isso vale a pena ler Essas de novo, hein? negrinhas que estão ali, Essa diz parte o negrita profeta. que diz aqui, E diz esse o profeta mensaje aí. dos E essa sete mensagem truenos dos 7 trovões Es el mensaje que é a desde el mensagem que 74 desde 74 começou a ser começou a ser proclamado proclamado como como el a mensaje del mensagem do ano do jubileu atualizado. Qué cosa tan perfecta, Que ¿no? coisa tão perfeita, não? Uno cuando lee al ángel Umas del pessoas Señor quando lê o anjo do Senhor lo que Jesus uno se Cristo goza es aqui, la o que a pessoa se perfección. alegra é pela perfeição. Porque es un mensaje tan Porque perfecto essa que uno mensagem ela é dice, tão "Pero es perfeita que que quando siempre ha diz dicho assim, lo mismo". é que sempre ele tem dito mesmo. Pasemos al año Passamos para o ano 1989, 1989. mensaje el fin del tiempo. Mensagem o fim do tempo. Ahora el mensaje Agora a de la edad mensagem da era de la piedra da angular, pedra angular, el mensaje de la a tercera mensagem da terceira dispensación, dispensação fue dado hace muchos foi años. dado já faz muitos anos. Y de ese mensaje E desta mensagem es que se ha estado hablando é todo que este esteve tiempo. sendo falado todo este tempo. Ahora, Agora, a mensagem da era da pedra angular, el mensaje de a la mensagem da tercera era da dispensación terceira fue dispensação dado en el año foi dado no ano 1974. 1974. Por eso les dije que es que Por isso eu eso dizer es que año 89, ¿no? no ano, isso é ano 89 que ele está falando isso El aqui, né? mensaje de la edad de la A piedra mensagem angular, da el era da mensaje de pedra la edad angular, a de la mensagem tercera da era dispensación da terceira dispensação fue dado en el año foi dado no ano de 1974. 1974. Y alrededor de lo E ao que fue dado en esa entorno, ao ocasión, redor do que foi ha dado estado nesta girando ocasião, todo lo esteve que se ha girando estado predicando tudo que se durante esteve estos pregando años. durante estes anos. Imagínense alrededor de Você ese mensaje. imagina-se ao redor desta Ese mensagem. mensaje llamó el nombre Essa nuevo. mensagem se chama um nome novo. Así que ese mensaje fue Assim un que essa nombre mensagem nuevo, foi um nome novo, predicado en Ponce, pregado Puerto em Rico, Ponce, Porto Rico, el 1 de marzo o 1º de março de 1974. Ahí se dio el Aí mensaje de la edad de la deu-se a piedra mensagem angular. da era da pedra angular. ¿Se dio o no se dio? Ou seja, deu ou não deu? Y se dijo E todo se disse lo que tudo usted y o yo que você e eu necesitamos entender y necessitamos recibir. entender e receber. Después de eso, Depois disso, se ha venido hablando más ampliamente se veio acerca vindo de andando esse mais mensaje. amplamente a respeito desta Se dijo todo mensagem. lo que Se usted y disse yo tudo o que você e eu necesitamos recibir. necessitamos receber? porque ahora no se Porque necesita. agora não se necessita disso. Esto sigue Isto Vigente, segue graças a Deus. vigente, graças a Deus. 1974. 1974. Porque como nos está diciendo Porque que do jeito que de ese está nos mensaje dizendo que que depende desta todo. mensagem é que tudo Vamos a depende. mirar una partecita, Vamos ver la aí uma gavilla pequena mecida parte del ali da 74. mensagem, a gravilha mexida, Soto graveto Santiago. mexido de William Soto Santiago.
Después de haber pronunciado el Depois nombre de haver por 3 pronunciado o veces, nome por 3 vezes, luego al ratito, las depois ali hojas secas as folhas y los secas pedazos de ali e os palos pedacinhos secos que de estaban galhos allí secos que estavam ali, comenzaron a pedaço de ponerse pau que estava ali, fluorescente. colocaram-se fluorescente. Luego todos empezamos Depois a ver todos eso começamos a en ver la isto escritura. na Escritura. Porque qualquer coisa Porque que qualquer passe e coisa qualquer que experiência passe, que que usted ou aconteça, eu qualquer experiência que tengamos, você ou hay que ser tenhamos, llevado a la tem que ser escritura levado para a para saber Escritura si es para de saber Dios se o é no. de Deus ou não. Sim. Entonces, yo traté de Então eu explicarles tratei de en ciertos momentos explicar-lhes em diciéndole, certos momentos cuando dizendo-lhe, esto que estamos viendo, quando isto que estamos sucedió vendo en otras sucedeu em ocasiones, outras o sea, ocasiões, eso que se puso ou seja, isso que se que vino colocou esa ali columna, ese fluorescente fuego. ali, que se colocou de fogo ali fluorescente. Cuando esto sucedió en Quando otras isto ocasiones, sucedeu em algo outras importante ocasiões, fue algo revelado. importante foi revelado. Cuando sucedió en los días de Quando Moisés, sucedeu en nos la dias de zarza Moisés, ardiendo, que a fue sarça se revelado el nombre de Dios a ardendo, foi Moisés. revelado o nome de Deus para Moisés. ¿Cuál es tu nombre? Qual é o teu Y nome? entonces Dios le E dijo então su Deus lhe nombre. disse seu nome. Cuando le apareció Quando lhe aquella luz a apareceu Saulo aquela de Tarso, luz a él dijo, Saulo de ¿cuál Tarso, es tu nombre? ele Él disse, le qual dijo, era o teu yo soy nome? Ele disse, eu Jesús. sou Jesus. Primera dispensación de Primeira la ley, dispensação da la de la lei, gracia, la segunda. a da graça, a Entonces, cuando segunda. todo Então, quando esto tudo ha comenzado, isto y todo esto lo começou, hemos visto con aconteceu e nuestros tudo isto ojos, temos visto com después nossos de eso, olhos, en algunas depois otras disso, em ocasiones, algumas outras llegamos a ver ocasiões, suceder chegamos a lo ver mismo, acontecer o sin haber mesmo, hablado sem nada. haver falado nem nada. Para mí, Para mim, yo no estoy eu não basando estou me que el nombre baseando nuevo sea que o ese nome porque novo vi seja aquello. esse porque vi aquilo brilhando Não, lá, Senhor. né? Não, Senhor. El nombre O nuevo nome novo es ese é esse porque Dios porque así lo prueba Deus por su assim palabra. prova pela sua palavra. Porque no importa Porque lo que não usted importa vea, o que si no está você de acuerdo veja, a la se não palabra, está de acordo com a no palavra, sirve. não serve. Luego, para todos Depois, nosotros, para fue todos una nós, cosa foi uma gloriosa coisa cuando fue dado gloriosa al quando público. foi dado a Nadie público. más lo supo. Ninguém mais o Porque não pudo soube, ser explicado porque não nessa pôde ser ocasião. explicado nesta ocasião. Entonces fue dado al público Então foi aquella dado noche em en público Ponce. naquela noite em Ponce. Luego yo dije, Depois bueno, eu disse, bom, ya estamos al já lado allá. estamos do lado de lá. Todo el mundo está contento Todo mundo y está han visto lo contente que e Dios viram o ha que hecho en Deus este fez tiempo. neste Han tempo. visto el nombre Viram nuevo. um nome novo. Pues ya estamos Pois al já lado allá. estamos do lado Es de decir, lá. pasamos al otro Ou lado. seja, passamos ao outro lado. Entonces una noche Então, estudiando, em uma noite estudando, sábado um estudando sábado em casa para estudando el em mensaje del casa na domingo, mensagem en Ponce. para a mensagem de domingo em Estou Ponce, leyendo el mensaje estou lendo a titulado mensagem El lugar de titulada O adoración. Lugar de Adoração. y cuando lo estoy E leyendo, quando eu estou lendo, de momento comenzó a de bajar repente la começou a revelación. descer a revelação Dios. de Deus. ¿Qué fue que O que foi, comenzó a o bajar? que foi que começou a descer? La revelación A de Dios. revelação de Deus. No es una idea personal de Não, William não é uma Soto ideia Santiago. pessoal de William Soto Santiago. Empezó a bajar la revelación Começou a de descer a Dios. revelação de Y Deus. seguí E segui leyéndolo, lendo, leyéndolo y leyéndolo, lendo e lendo, hasta que lo terminé. até que eu terminei. Y cuando lo E terminé, quando eu dije, terminei, disse: Señor, Senhor, esto es tremendo. isto é tremendo. Pero aunque nadie Mas lo crea, ainda que ninguém creia, creo. eu creio. que hay que ahora usar el nombre nuevo Que de tem Dios que para agora adorar aqui a Dios. usar o nome de Deus para E nesse adorar a nome Deus. novo. E nesse nome novo, De Dios para adorar a de Dios, en Deus ese para nombre adorar a nuevo, Deus neste y que nome ahora novo. ese es el E que agora esse é o único lugar y el único e o nombre de único adoración, nome de adoração. porque estamos en Porque la estamos na tercera terceira dispensación. dispensação. Que la luz de la tarde, Que a luz da esto tarde. es una belleza, Ah, isso aqui é que muito nosotros bom. sabemos cómo Que se nós llama, saibamos como se chama. es el Mas único lugar de o único adoración lugar de adoração que hay. que tem. Claro, en la luz de la tarde, porque dijo el Claro, hermano, na luz da tarde, porque habrá- diz o al irmão, caer la tarde habrá No luz, cair da tarde haverá luz. porque el mensaje Claro del que tem hermano luz, Branham porque a estaba mensagem do irmão terminando Branham el estava día de la terminando gracia o dia da y graça. estaba comenzando E estava el día del começando reino, o ¿verdad? dia do Entonces reino. tenía que venir el Então nombre tinha que también. vir o nome também. Eso es clarísimo. Isso é bem claro. Cuando el hermano Branham terminó Quando o la irmão Branham gracia y terminou comenzó a ¿qué? graça e El começou o quê? reino. O reino. Y dice, Diz así aqui. como el único lugar de Assim como o adoración único y el lugar de único adoração nombre e o único nome era Jesucristo en la era segunda, Jesus Cristo na segunda, ya no más já como era não en la mais tercera, como era na ya no más- terceira. ya no más como era en la tercera. já não é Yo mais dije, como era na terceira. Señor, Eu disse, Senhor, esto es tremendo. isto é tremendo. Yo no sé cuántos Eu não podrán sei creer quantos esto, poderão pero yo crer lo creo. nisto, mas eu creio. Ahora pruébamelo Agora, a través de prove todas las para demás mim lugares através que de haya. todos os demais lugares que tenha isso. Me llevó a través de la Ele me Biblia. levou através através da de um Bíblia, sinnúmero através de de um mensagens mais. número de mensagens Eu digo, mais. bueno, já, E eu disse, esto bom, eu já, lo creo. isto eu já creio. Y yo se lo E predicaré a los eu hermanos, vou pregar aunque isso se para me os irmãos, vayan ainda todos. que todos vão embora. ¿Se han ido o no? E Sí, foram, vários foram, sim. claro. Sim, claro. Pero tiene que haber
Mas tem que haver. Tiene que haber un cumplimiento de la Tem que ter escritura. um cumprimento Porque na esto así escritura, fue allá y se porque tiene que isso assim repetir foi acá. lá, então tem que se Y si repetir no estuviera aqui também. repitiendo, nosotros estaríamos mal. Se isso não tivesse se repetindo, então nós estaríamos Cuando mal. uno sabe Quando lo que ha uma pessoa recibido sabe o que ela recebeu y que lo que ha recibido e es de o que quién, ela tem recebido é de quem? y que lo que ha recibido E o es que ela de tem Dios recebido é de Deus. y no ha venido por el E não veio intelecto. pelo intelecto. O sea, Ou seja, eso uno sabe isso que es la carne y la uma sangre del pessoa Hijo del sabe Hombre que é a y que hay carne e que o sangue do comérsela, Filho do Homem e tem E que que comê-la. para que el pueblo se E la que coma para que hay o que povo se predicarla. coma tem que Y no pregá-la. importa que al E não principio cualquiera importa que diga, ao princípio eso no qualquer puede um possa ser. dizer, isso não pode A ser. lo último, como cuando Ao terminamos el último, mensaje, quando yo a lo último terminamos le a dije, mensagem, bueno, já o último lhe disse, bom, esto es así, esto es así. isso é Y assim, tarde e o cedo temprano, ou todos tarde, estarán haciéndolo de esa todos manera. estarão fazendo desta maneira. Unos empezarán Uns primero, começarão primeiro, graças a Deus. pues Nós- nosotros somos, Por isso nós também porque es somos. palabra profética. Porque isso é palavra profética. Unos empezarán Uns primero, começarão otros primeiro, después. outros depois. Pero allá el asunto Mas es del pastor con su Isso é o congregación. assunto do pastor com a sua congregação. Pero allá Mas el asunto lá, es del pastor O con su assunto é congregación. do pastor Pero com a sua esto congregação. es Mas así. isto é assim. Bueno, al principio parecía Bom, duro, no ¿verdad? princípio parecia como que duro los de la isso, na segunda- verdade, parecia como que nos como caían encima los de la segunda iam nos cair dispensación. em cima, Pero lo os que da segunda nos ha dispensação. caído encima Mas o es que una nos caiu por gran cima é uma bendición grande de parte bênção del da Señor. parte do Senhor. Y cuando parecía E quando como que no iba a parecia como que funcionar, não ia ya sin funcionar, saberlo muchas já personas sem lo habían sabê-lo, usado muitas y pessoas había já haviam funcionado. usado e havia funcionado. ¿Ve usted? Vê você? Dios vindica, Deus vindica. pero lo que vindica Mas o es que ele su palabra. vindica é a sua palavra. Y cuando una persona E quando sabe uma pessoa que sabe lo que ha recibido e es o que ela revelado recebeu por é revelado Dios por Deus y es la palabra, e é a palavra, está está ordenado ordenado y obligado e por obrigado Dios. por Deus. Mire, E olha só, esto que lo sepa isso todo quero el que mundo. saibam todo mundo. La redondez de la tierra Ao que redor William da Soto lo terra ha que dicho. William Souto aqui tem dito. Está ordenado y Está obligado por ordenado Dios a e decirla. obrigado por Deus a dizê-la. Y Dios E separará Deus para vai vindicar eso separar que ha ali sido para dicho. vindicar isso que foi dito. Pero si no es la palabra y Mas lo se que não é a dice palavra e o es que lo que él se disse imagina, é o que o é só su se próprio imagina, ou é o seu entendimiento, próprio su entendimento, o seu razonamiento, no importa lo o que seu diga, Dios no arrazoamento, lo não va a importa o que respaldar ni lo você diga, vindicará. Deus não vai Porque o Dios no respaldar nem vai vindica vindicar, hombres. porque Deus não vindica homens. Deus lo que vindica Deus es o que su ele palabra vindica é a sua cuando palavra está hablada por quando está alguien. falada por alguém. Dito el Señor, ¿verdad? Dito o Senhor aqui, na é verdade, Qué privilegio el que que tenemos. privilégio que temos. Año Ano 1974, porque es que de ahí depende 1974, todo. porque disso aí depende tudo. Sepa usted Saiba você dónde está parado onde você está parado. y adelante con la E palabra del adiante Señor com a siempre. palavra do Senhor, sempre. No se escandalice Não por se nada. escandalize por nada. Si usted Se usted você, tiene que madurar a tem tal que grado. amadurecer a tal grau. Mire, usted tiene que madurar Veja bem, a tal você grado tem que amadurecer a tal a ponto, a tal tal grau, grado, ao tal grau, que si mire, que que se, si veja yo- bem, se eu, yo sé lo que yo soy. eu sei Yo o que sé eu lo sou, que soy. eu sou o que sou, Yo sé que yo soy un eu escogido. sei que eu sou um escolhido, Pero yo le voy a poner mas un eu vou lhe ejemplo. colocar um exemplo para você. Usted tiene que madurar Você a tal tem que grado amadurecer a tal grau, que si usted viera que se você visse que yo hiciese lo que que eu hiciese, fizesse o que fizesse, aunque usted viera que yo ainda que después de você haberle visse predicado que eu estas depois de ter cosas, pregado essas coisas, viniera y dijera e eu que eso no viesse e es así, dissesse que isso não é assim, o que me fuese al mundo ou e que eu hiciera fosse lo para que o mundo e hiciese, fizesse o que fizesse, que nada de eso lo pueda que mover a nada usted. disso possa Usted mover permanezca ahí você, en la você palabra, permaneça aí ahí en la na palabra. palavra, aí na palavra. Fue sellado el mensaje como lo Foi selló selada a Pablo, mensagem como selou Paulo, como sellaron la lei. como selaram que ali a da nadie lei, mais que podia ninguém vir a mais dizer outra podia coisa. vir e dizer outra coisa. Esto es una cosa Isto así é dice uma el coisa Señor. assim, Mire, disse o hermano Senhor. William nos Veja dice, bem, si o yo irmão mismo William vengo nos a disse que decirles se que eu esto no mesmo es vier así, dizer-lhes que isso não é assim, não. maduren a tal grado que Amadureçam a tal grau que vocês vocês vejam que eu possa fazer qualquer coisa e já não diga que isso não, mas você fique com a palavra. 1978. 1978. Como ustedes saben, Como vocês sabem, he tenido que tomar toda eu la tive que tomar responsabilidad toda a sobre mis responsabilidade hombros. sobre os meus ombros. Agora, nestes Agora, dias, nestes tendré dias, que moverme terei y hacer que las cosas mover-me de e fazer acuerdo as coisas a como de Dios me acordo a guíe como que Deus las me haga. guie e que as faça. Aunque parezcan Ainda que raras, pareçam raras, aunque parezcan ainda que isso inconcebibles, pareçam inconcebíveis, aunque parezca que ainda estoy que pareça que eu estou algún cometendo error, algum erro, aunque qué,
Ainda que o quê? Aunque parezca que Ainda estoy que cometiendo aparentemente que algún eu error esteja en la cometendo manera algum en erro que na Dios me maneira guíe em que a Deus hablar, me guie para falar. de todas maneras, De yo todas haré as las maneiras, cosas que eu faria as Dios coisas que Deus me a hacer. guie para fazer. Aunque de momento Ainda que de parezca un momento tremendo apareça error, tremendo erro. o como decimos Ou como comúnmente, dizemos comumente, una metida de pata. uma metida, chutar o balde. Si metiendo la pata Dios me ha traído Chutando o hasta balde, donde me ha traído, se chutando o balde Deus me trouxe, tem pues me yo trazido creo até que onde? habrán Deus me trouxe até onde trouxe, muchísimas então otras creio que cosas haverão que ainda parecerán que muitíssimas estaré outras coisas que equivocado. parecerão que eu estarei equivocado. Pero después Dios Mas dará depois, testimonio o próprio Deus de que dará yo no testemunho de que estaba eu equivocado. não estava equivocado. Predicar el nombre nuevo del Pregar o Señor, nome eso novo do también Senhor, para isso todos ustedes, de também momento, para todos vocês. podía Ali, parecer de un algum tremendo momento, error. poderia parecer tremendo Yo erro. meterme en un campo como ese, Eu me meter-me en vez ali de numa dejarles área a un como ministro essa, que hablara ao inglés, invés de deixar o que ali fuera que o ministro que americano, falasse inglês, ou que fosse o um uno que americano, hubiera estado ou al uma lado pessoa del que hermano estivesse ao Branham lado do por irmão muchos Branham ali años. por muitos anos. Bueno, ponerse a hablar de un Bom, tema como colocar-se ese y ao tan lado de um delicado, tema como esse entonces tão para delicado, muchos fue então un para error que muitos yo isso foi cometí. erro que eu cometi. Para muchos, Para muitos, né? no estamos escuchando Nós diciendo estamos que eso fue escutando un bem, error. dizendo isso. Não Para estão dizendo muchos fue un muitos error que isso que yo foi um erro. cometí. Então para muitos foi um erro que eu cometi. Y luego E establecer depois el nombre del estabelecer Señor o nome do en Senhor la e a adoración, adoração, en el uso, e o usar el uso, nombre del usar Señor o en la nome nueva do Senhor na nova dispensação, establecer una nueva estabelecer dispensación uma con el nova nombre nuevo del dispensação com o Señor nome y novo do todas Senhor estas e cosas. todas estas coisas. Bueno, eso Bom, también isso aparentemente também era un error, aparentemente era um una erro, metida de pata mía, chute de balde porque meu. para muchos yo no Porque era la para muitos persona, eu não era el a hombre que pessoa, debía hacer o una homem que cosa como deveria esa. fazer uma coisa como essa. Pero ahora Mas agora, ustedes saben vocês que eran sabem aparentes que eram errores míos. aparentemente Pero erros ustedes saben meus. ahora que yo Mas lo vocês hacía. agora sabem que Porque eu quien no, fazia. pare Por aí. quê? Para aí. Pero ahora Mas saben, agora, ahora ustedes agora saben, vocês ahora sabem, que yo lo hacía porque agora que eu Dios, fazia porque Deus. ¿quién? Quem? Dios me decía Deus me que lo hiciera de esa dizia que eu manera. fizesse Y desta cuando yo lo forma, hacía, e quando eu fazia, era porque ya era Dios porque Deus já me había hablado que lo havia hiciera. me falado que eu fizesse. Entonces, Então, ¿cómo creen ustedes ahora que esto como ha quedado? vocês creem agora com isso que ficou? El así dice el Señor, una Assim revelación disse o Senhor, uma directa de Dios revelação al direta profeta. de Deus ao profeta. Cuando alguien viene a decir Quando a alguém nosotros vem que e eso dizer, no, não, fue que Dios, isso não que foi fue que el Deus, hermano William que se isso foi um equivocó, erro, que o irmão William se que luego equivocou, me dijo que se que equivocó. depois me disse que se equivocou, que ele no, me que el disse que Señor se me dijo el equivocou, nombre não, a mí, porque o no. Senhor disse o nome a mim, não. Esto ha sido así, dice el Señor, Isso aqui tem y sido assim, diz o nadie Senhor, nos e podrá ninguém poderá enseñar otra cosa. nos ensinar Que lo outra que nos coisa. enseña el santo Que o que nos profeta de incita Dios, aqui, o santo profeta de Deus, William Soto Santiago. Esto es una cosa no, Isto é no uma preciosa. coisa muito No hay preciosa. palabras con Não que tem expresar palavras com agradecimiento. que expressar nosso Que Dios agradecimento. bendiga Que a Deus todos nuestros abençoe amigos a todos que os están nossos en las amigos que líneas, estão aqui escuchándonos, conectados, y este também público, escutando, e este este pueblo de público Dios aqui, que este está povo aquí, de Deus que está creyendo el aqui, mensaje crendo completo. na mensagem completa. Y que esta grabación sea de E que esta bendición gravação para aqui todos seja de aquellos bênção que para tengan todos alguna aqueles duda que de que si tenham esto es de Dios, alguma o dúvida que que si se el isso é profeta de se Deus ou equivocó. que o El profeta se profeta no equivocou. se equivocó. O profeta não Fue se equivocou. así dice el Foi Señor y assim seguirá diz o siendo, Senhor e seguirá así sendo, dice el assim diz o Señor. Senhor. El Señor Jesucristo en O su nombre Senhor nuevo y Jesus Cristo em seu eterno nome los eterno bendiga os grandemente. abençoe grandemente. Amén. Amém.